Imagine um bloco de aço incandescente de 600 toneladas. Isso é o peso de 40 elefantes adultos fundidos em um único monólito ardente. Se houver apenas uma microfissura dentro dele, uma usina nuclear inteira pode virar uma cratera radioativa. Como a humanidade consegue dominar essa montanha de metal incontrolável? A resposta está em máquinas titânicas, escondidas no subsolo, capazes de esmagar aço sólido como se fosse argila. Bem-vindos ao mundo da forja pesada. A jornada começa com um desafio que parece impossível: criar a matéria-prima. Para construir o coração de um reator nuclear moderno, não basta um pedaço qualquer de metal. É preciso um lingote de aço titânico, uma peça única pesando entre 500 e 600 toneladas. Pense nisso como tentar cozinhar um bolo do tamanho de um prédio de 10 andares, onde cada grama da massa precisa ser quimicamente perfeita. Na lendária fábrica da Japan Steel Works, na ilha de Hokkaido, a criação desse monstro metálico é uma arte precisa. Eles injetam gás argônio no aço líquido para expulsar qualquer impureza, como um chefe peneirando a farinha mais fina do mundo. Ingredientes como cromo e níquel são adicionados com precisão cirúrgica. Por quê? Porque quando este metal esfriar, ele será a única coisa separando uma reação nuclear do mundo exterior. Mas o verdadeiro pesadelo logístico começa agora. Mover esse grão de aço colossal da fundição para sua oficina de forja. O metal deve permanecer brilhando, vermelho e quente. Se ele esfriar rápido demais durante o transporte, a estrutura quebra e milhões de dólares são perdidos em segundos. É como transportar um edifício feito de lava sólida, correndo contra o tempo e a física. Para trabalhar com um objeto desse tamanho, as ferramentas humanas normais são inúteis. Precisamos de monstros mecânicos. Vamos olhar para a prensa Schultz, na Califórnia, uma lenda da engenharia. Ela é capaz de entregar 40 mil toneladas de força. Para você visualizar, isso seria o suficiente para levantar um navio de guerra inteiro no ar. Mas quando você olha para ela, vê apenas a ponta do iceberg. Como um iceberg real, a verdadeira magnitude desta máquina está escondida. Ela pesa mais de 2.600 toneladas e, embora tenha 18 metros de altura visível, suas raízes de concreto e aço mergulham 8 andares para dentro da terra. O chão que a sustenta tem quase 2 metros de espessura de concreto maciço, costurado com barras de aço da grossura de um braço humano. Tudo isso é necessário para conter a violência controlada que está prestes a acontecer. 12 motores elétricos gigantescos, cada um com a potência de um carro de Fórmula 1 multiplicado por 1000, alimentam as bombas hidráulicas. Quando elas ligam, o chão vibra. Não é um barulho de batida, é um rugido profundo que você sente no peito. É aqui que a mágica acontece. Quando o lingote de aço brilhando como um sol artificial é colocado na base da prensa, não vemos golpes rápidos. Esqueça os ferreiros medievais batendo martelos. Na forja pesada, o processo é lento, hipnótico e aterrorizante. Pistões hidráulicos do tamanho de quartos de dormir descem devagar. O aço sólido, sob essa pressão inimaginável, começa a se comportar como massinha de modelar. Ele cede, escoa e muda de forma. O que é alucinante é a precisão. Imagine tentar parar um trem de carga em alta velocidade, exatamente em cima de uma moeda, repetidamente, sem falhar. É isso que esta máquina faz. Ela consegue parar 1.700 toneladas de peças móveis, com uma precisão de 2,5 milímetros, sem choques, sem erros. Mas uma peça de 200 toneladas não se move sozinha. Para girá-la, usamos manipuladores. Garras mecânicas gigantescas que seguram o metal incandescente. É uma dança perigosa entre a prensa que esmaga e a garra que segura, tudo coordenado por computadores e olhos humanos experientes. Esse processo de amassar e girar pode levar dias. O metal precisa voltar ao forno várias vezes para não esfriar, mantendo o coração da peça vivo e moldável. Talvez você se pergunte, por que ter todo esse trabalho? Por que não apenas derreter o metal e despejá-lo em um molde, como fazemos com plástico? A resposta está na segurança. O metal fundido quando esfria em um molde é como um aglomerado de madeira, tem grãos desorganizados e é relativamente frágil. Mas quando você esmaga o aço na forja, algo incrível acontece em nível microscópico. A pressão obriga os grãos do metal a se alinharem, criando uma estrutura de fibras, muito parecida com a madeira de um carvalho forte.
Essa madeira de aço é infinitamente mais resistente. Ela aguenta pressões que fariam o metal comum estilhaçar como vidro. Mas é um jogo de risco altíssimo. Se o aço estiver quente demais, ele vira mingau e perde a forma. Se estiver frio demais, ele racha sob a prensa como gelo seco. Os engenheiros precisam manter a temperatura em um ponto exato, equilibrando-se no fio da navalha entre o sucesso e a catástrofe. Depois de tudo isso, a peça passa por ultrassom e raio-x. Uma única bolha de ar escondida no interior significa que a peça vai para o lixo. Durante décadas, um único lugar no mundo deteve o segredo supremo dessa tecnologia, a fábrica da Japan Steel Works. Eles têm uma capacidade que beira o sobrenatural, fazer vasos de reatores nucleares sem nenhuma costura. Pense em uma lata de refrigerante. Ela é uma peça única, sem soldas no corpo. Agora imagine fazer isso com um cilindro de aço de 500 toneladas. Isso é vital porque, em uma usina nuclear, uma solda é uma cicatriz. É um ponto fraco, onde a radiação pode vazar sob pressão extrema. A JSW elimina esse risco, criando a peça inteira a partir de um único bloco forjado. É uma ironia histórica fascinante. Esta mesma fábrica, que hoje cria a base da energia segura, começou forjando os canhões gigantes do navio de guerra Yamato na Segunda Guerra Mundial. Das armas de destruição para os escudos de energia, a tecnologia evoluiu, mas a física brutal permaneceu a mesma. Mas o mundo mudou. O monopólio japonês está sendo desafiado e a forja pesada virou uma arma geopolítica. A China entrou no jogo com uma força avassaladora, construindo prensas que atingem 80 mil toneladas de força. São as máquinas mais poderosas que já tocaram a superfície da Terra. Eles entenderam uma verdade simples. Quem controla a forja, controla a energia e a defesa. Enquanto isso, o Ocidente perdeu terreno. Os Estados Unidos, que um dia foram os reis do aço, perderam a capacidade de fabricar esses lingotes gigantes. Antigas lendas americanas, como a Bethlehem Steel, ficaram para trás, limitadas a peças menores. Hoje, a maior economia do mundo depende de importações para construir seus reatores e navios mais críticos. A Grã-Bretanha sofreu o mesmo destino, cancelando investimentos que a deixaram dependente de fornecedores estrangeiros. Não se trata apenas de metal, trata-se de independência nacional. Se você não pode forjar os eixos dos seus navios ou os corações das suas usinas, você está vulnerável. Apesar de todos os computadores e robôs, no final do dia, a segurança do mundo depende do instinto humano. O mestre de forja nessas fábricas não olha apenas para telas. Ele sente a vibração no chão. Ele olha para a cor do metal. Um tom específico de laranja ou amarelo diz a ele mais do que qualquer sensor. Ele sabe o momento exato de girar a peça, baseando-se em 30 anos de experiência. É uma sabedoria que não pode ser baixada da internet. E o futuro promete ser ainda mais insano. Especialistas já falam em prensas de 200 mil toneladas para a indústria aeroespacial, máquinas que fariam as atuais parecerem brinquedos. A Tesla já mostrou com suas gigapresses que fazer peças grandes e únicas é o futuro da eficiência. A revolução de criar o monólito perfeito está apenas começando. Começamos esta jornada com um bloco bruto e perigoso de 600 toneladas. Agora ele se transformou. Pode ser o eixo de uma turbina gerando luz para a sua casa neste exato momento. Pode ser o casco de um reator nuclear, mantendo a radiação contida com segurança. Ou pode ser o virabrequim de um navio gigante, transportando a comida e as roupas que você usa. Você nunca verá essas peças. Elas estão escondidas no fundo de navios e dentro de usinas de concreto. Mas são esses gigantes invisíveis, forjados no calor infernal e sob pressões esmagadoras, que formam a espinha dorsal silenciosa da nossa civilização. Sem eles, o mundo moderno simplesmente pararia. Imagine golpear o para-brisa do seu carro com um martelo pesado. Você espera uma chuva de estilhaços, mas encontra uma resistência chocante. Neste exato momento você percebe, isso não é apenas uma janela, é um escudo. Embora custe apenas entre 3% e 5% do valor do veículo, essa lâmina transparente garante 45% da rigidez de toda a cabine. Ela segura o teto sobre sua cabeça e guia o airbag que pode salvar sua vida. Mas como transformamos areia comum nessa armadura invisível?
A nossa jornada começa muito longe das estradas asfaltadas e das linhas de montagem limpas. Estamos em uma pedreira gigantesca, um lugar onde a terra é rasgada para revelar seus tesouros mais antigos. Aqui, sob camadas de solo, repousa o arenito de sílica, uma rocha sedimentar formada ao longo de milhões de anos. Este é o ingrediente fundamental, a base de tudo. Sem ele, não haveria vidro, não haveria proteção, não haveria carros modernos. Mas a natureza não entrega esse recurso de bandeja. Ele está preso, compactado em camadas densas e duras como concreto. Para libertá-lo, a engenharia precisa usar sua forma mais bruta de persuasão: explosivos industriais. Os engenheiros geológicos estudam a montanha como cirurgiões, mapeando veios de quartzo puro. Eles perfuram a rocha em padrões calculados matematicamente. Quando a ordem de fogo é dada, não é apenas um barulho, é uma liberação controlada de energia sísmica. A detonação é projetada para fraturar a rocha em pedaços manuseáveis, mas sem pulverizar os preciosos grãos de sílica. É um equilíbrio delicado entre a destruição e a preservação. Assim que a poeira baixa, os gigantes de aço entram em cena. Escavadeiras hidráulicas maiores que casas de 2 andares avançam sobre os escombros. Observe a caçamba dessa máquina. Em um único movimento, ela levanta 20 a 22 toneladas de rocha. Isso é o peso equivalente a 4 elefantes africanos adultos, erguidos no ar como se fossem plumas. O motor a diesel ruge, lutando contra a gravidade, enquanto deposita a carga na traseira de caminhões basculantes que são verdadeiros monstros sobre rodas. Cada um desses veículos transporta entre 55 e 65 toneladas por viagem. Eles são o sangue que corre nas veias dessa operação, subindo e descendo as bancadas escalonadas da mina. Degraus gigantescos de 15 metros de altura, esculpidos na própria crosta terrestre. O caminhão basculante chega à estação de processamento e despeja sua carga com um estrondo ensurdecedor. O que temos aqui ainda é rocha suja, misturada com argila e impurezas que arruinariam qualquer vidro. A transformação de pedra para cristal começa agora. A primeira linha de defesa é o triturador de mandíbulas. Imagine 2 placas de aço maciço, movidas por motores de força incalculável, que mastigam as rochas como se fossem biscoitos. O som é aterrorizante, o som da geologia sendo quebrada pela vontade humana. As pedras são reduzidas a fragmentos de 5 a 10 centímetros, o tamanho ideal para o próximo passo. Mas o tamanho não é tudo, a pureza é a lei. O material triturado entra em um sistema de lavagem de alta pressão. Jatos de água, disparados a 75 libras por polegada quadrada, bombardeiam cada pedra. Para você ter uma ideia, essa pressão é forte o suficiente para arrancar a tinta de um carro ou ferir a pele humana. Aqui, ela serve para arrancar a argila teimosa e a poeira milenar que cobre o quartzo. A água sai turva, carregando o lixo, enquanto a sílica brilha, limpa e pronta. Agora, entramos no laboratório dos alquimistas industriais. A areia de sílica pura é excelente, mas ela precisa de ajuda para derreter. Se tentássemos derreter apenas a areia, precisaríamos de temperaturas tão altas que destruiriam o forno. Por isso, adicionamos carbonato de sódio para baixar o ponto de fusão, calcário para estabilidade e o ingrediente secreto, vidro reciclado ou cacos. Esses cacos não são lixo, eles são aceleradores de energia. Como já foram vidro antes, eles derretem mais rápido, ajudando a homogeneizar a mistura. Tudo isso é misturado em proporções exatas, grama por grama, criando o que chamamos de lote. É uma receita que não admite erros. Agora, prepare-se para o calor. O lote é despejado na boca do forno de fusão contínua, uma estrutura que nunca dorme, nunca esfria e nunca para. Dentro desta câmara, recriamos as condições do interior de um vulcão ativo. A temperatura sobe para impressionantes 1538 graus Celsius, ou 2.800 graus Fahrenheit. Nesse nível de calor, a areia não tem chance. A estrutura cristalina do quartzo, que resistiu por milhões de anos, colapsa e se rende, transformando-se em um rio de líquido incandescente. Mas derreter não é o suficiente. O vidro precisa ser perfeito.
Se houver uma única bolha de ar microscópica, o para-brisa final será rejeitado. Por isso, o vidro derretido permanece neste inferno controlado por 50 longas horas. 2 dias inteiros de purificação pelo fogo. Durante esse tempo, o líquido circula, as bolhas sobem para a superfície e estouram, e a mistura se torna perfeitamente homogênea. Sensores infravermelhos e câmeras blindadas contra o calor vigiam o processo. Os operadores olham através de vidros escuros especiais, observando o rio de luz laranja. É uma visão hipnótica e aterrorizante. O consumo de energia aqui é monumental. Eletrodos gigantes e queimadores de gás trabalham em sinfonia para manter essa temperatura infernal estável. Qualquer queda, qualquer variação, e o vidro pode cristalizar ou ficar muito viscoso, entupindo o sistema e causando prejuízos milionários. É um jogo de altas apostas onde a física e a química dançam no limite do possível. O vidro agora é um líquido perfeito, mas como transformá-lo em uma folha absolutamente plana, sem nenhuma ondulação? Se usássemos rolos para achatá-lo, eles deixariam marcas. A solução é genial e usa uma das forças mais básicas do universo, a gravidade. O vidro sai do forno e flui como mel incandescente para dentro de uma câmara especial, o banho de estanho. Imagine uma piscina olímpica cheia de metal derretido. O estanho é usado porque é perfeitamente plano quando líquido e não se mistura com o vidro. O vidro, sendo mais leve, flutua sobre o estanho como óleo sobre água. A temperatura aqui é de cerca de 1000 graus Celsius. Não há prensas, não há moldes, não há nada tocando a superfície superior do vidro. A gravidade puxa o vidro para baixo, espalhando-o até que ele se torne uma fita perfeitamente plana e paralela. É o momento mais silencioso e mágico da fábrica. O vidro se espalha sozinho, atingindo a espessura exata programada pelos engenheiros. Nas bordas, rodas dentadas giram lentamente, apenas tocando as extremidades para controlar a largura da fita, esticando-a ou comprimindo-a suavemente. O resultado é uma superfície tão lisa que nenhuma técnica de polimento humano poderia replicar. É a perfeição óptica, essencial para que você, motorista, veja a estrada sem distorções, como se o vidro nem estivesse lá. Mas há um inimigo invisível escondido dentro desse vidro perfeito, a tensão térmica. Se resfriarmos o vidro muito rápido, ele explodirá em 1000 pedaços devido ao choque de temperatura. Para evitar isso, a fita de vidro entra no forno de recozimento, um túnel longo onde o tempo parece desacelerar. Aqui, a temperatura cai de 600 graus para a temperatura ambiente, mas de forma incrivelmente lenta e controlada. É como acalmar uma fera enfurecida. Esse processo realinha as moléculas, removendo o estresse interno e garantindo que o vidro possa ser cortado sem se estilhaçar. Ao sair do túnel, o vidro está frio ao toque, sólido e transparente. Agora, a precisão cirúrgica entra em ação. Um braço robótico, movendo-se mais rápido do que o olho pode acompanhar, desce sobre a fita de vidro. Na ponta desse braço não há uma serra, mas um diamante industrial. O diamante não corta o vidro como uma faca corta pão. Ele apenas fere a superfície, criando uma linha de tensão microscópica, um arranhão perfeito. Imediatamente após o risco, uma barra de pressão desce e aplica um golpe seco e calculado. Crack! O som é nítido. O vidro se separa exatamente onde o diamante ordenou. Não há margem para erro. As bordas são afiadas como navalhas, prontas para cortar carne e osso. Por isso, robôs ou trabalhadores, com equipamentos de proteção pesada, manuseiam as peças. Essas folhas planas são agora as telas em branco, prontas para serem moldadas nas curvas aerodinâmicas dos carros do futuro. Mas os carros modernos não têm vidros planos, eles têm curvas, aerodinâmica, estilo. Para dobrar o que é rígido, precisamos voltar ao calor. As folhas de vidro cortadas são colocadas em moldes de aço que imitam a curvatura exata do teto e das colunas do carro. Elas viajam para dentro de outro forno, aquecidas a cerca de 600 graus Celsius. O vidro amolece, relaxa e, sob seu próprio peso, ou com a ajuda de uma prensa suave, abraça o molde, copiando sua forma com fidelidade absoluta. Agora vem o passo mais crítico para a sua segurança, a laminação.
Um para-brisa nunca é apenas um pedaço de vidro, é um sanduíche tecnológico. Robôs colocam uma folha fina de polivinil butiral, ou PVB, entre duas lâminas de vidro curvo. Parece uma folha de plástico opaca e sem graça, mas é o herói secreto dessa história. Esse sanduíche passa por rolos de pressão para tirar o ar e depois entra na autoclave. A autoclave é como uma panela de pressão gigante para titãs. Lá dentro, sob alta pressão e calor, o plástico derrete e se funde quimicamente ao vidro, tornando-se totalmente transparente. Mas sua função mudou para sempre. Se uma pedra atingir seu carro a 120 km por hora, o vidro vai quebrar, sim, mas não vai voar na sua cara. A camada de PVB segura os cacos, mantendo a estrutura íntegra. Além disso, essa camada bloqueia 99% dos raios ultravioleta, protegendo sua pele e o interior do carro, e age como uma barreira acústica, deixando o barulho do vento e do motor do lado de fora. Antes de sair da fábrica, cada peça passa pelo julgamento final. Lasers varrem a superfície em busca de defeitos menores que um grão de poeira. Câmeras de alta resolução verificam a curvatura. Luzes especiais revelam distorções que poderiam cansar os olhos do motorista. Apenas o vidro perfeito recebe o selo de aprovação. Eles são empilhados em racks acolchoados, prontos para serem enviados para as montadoras ao redor do mundo. Pense nisso na próxima vez que você fechar a porta do seu carro e sentir aquele silêncio reconfortante. Aquele escudo transparente à sua frente começou como uma rocha bruta no fundo de uma mina. Ele viajou através de explosões, foi banhado em ácido, derretido em temperaturas vulcânicas, flutuou em metal líquido e foi prensado com precisão molecular. Tudo isso para que, quando você estiver na estrada, possa esquecer que ele existe. Ele é a barreira invisível, o guardião silencioso que suporta toneladas de pressão e enfrenta os elementos para que você chegue ao seu destino seguro. Essa é a promessa silenciosa da indústria: transformar o caos da natureza na ordem da sua segurança. E isso acontece milhões de vezes por ano, peça por peça, sem falhas. Imaginem uma pressão de 40 atmosferas. É o peso esmagador de uma coluna de água de quase 400 metros, pronta para esmagar qualquer estrutura como se fosse papel. Para construir a estrada mais profunda do planeta, sob este peso mortal, a Noruega rejeitou máquinas modernas de 700 milhões de dólares e voltou à força bruta da dinamite, porque arriscar tudo no método mais perigoso. Para compreender a loucura e a grandiosidade deste projeto, precisamos primeiro olhar para o mapa da Noruega. A costa oeste deste país não é apenas terra e mar, é um campo de batalha geológico. Milhares de fiordes, braços de mar profundos e gelados, cortam a terra como cicatrizes, criando um labirinto que isola cidades inteiras há séculos. Hoje, se você quiser dirigir de ponta a ponta por esta costa, prepare-se para uma maratona de exaustão. Uma viagem de apenas 1.100 quilômetros pode levar mais de 20 horas. Não por causa do trânsito, mas porque a estrada simplesmente acaba na água. Os motoristas são reféns de uma rede de balsas lentas, forçados a esperar em filas intermináveis, 7 ou 8 vezes, numa única viagem, à mercê de tempestades de neve e ventos que congelam os ossos. Para uma nação moderna, isto é inaceitável. A Noruega decidiu que não vai mais curvar-se perante a geografia. Eles lançaram o projeto E39, uma ambição que faz as pirâmides parecerem simples. O objetivo é eliminar as balsas, todas elas. Querem transformar esta colcha de retalhos numa única linha de asfalto contínua, onde se pode dirigir livremente, dia e noite, sem parar. Mas o preço para reescrever o mapa é astronômico. O governo destinou cerca de 47 bilhões de dólares para esta guerra contra a natureza. Para que tenham uma ideia, com esse dinheiro poderíamos construir dezenas dos arranha-céus mais altos do mundo. Mas aqui, todo esse ouro será enterrado na rocha e submerso no mar. No centro deste plano insano estão duas estruturas que desafiam a lógica. Uma ponte suspensa que flutua entre penhascos e um túnel, o Rogfast, que mergulha tão fundo no oceano que a pressão da água lá embaixo é 40 vezes maior do que a pressão do ar que você respira agora.
Mas antes de qualquer máquina tocar o solo, os engenheiros tiveram de gastar uma fortuna apenas para ver o inimigo invisível. Construir algo desta magnitude não começa com escavadeiras, começa com navios que vêm através da escuridão. A administração de estradas da Noruega sabia que um erro de cálculo aqui não custaria apenas dinheiro, custaria vidas. Por isso, assinaram um contrato de 111 milhões de coroas apenas para recolher dados. Navios de pesquisa da Fugro, verdadeiros laboratórios flutuantes, foram enviados para as águas traiçoeiras dos fiordes. Eles não estavam apenas a medir a profundidade. Eles usavam sonares avançados para criar um mapa tridimensional do fundo do mar, lendo as rochas ocultas na escuridão total, como se estivessem a ler um livro em braille. A missão era aterrorizante. Eles precisavam saber exatamente como as correntes subaquáticas se moviam, com que força as ondas gigantes batiam nas paredes dos fiordes durante as tempestades de inverno e, o mais crítico, qual era a qualidade da rocha a quase 400 metros de profundidade. Imaginem tentar descobrir se uma pedra é sólida o suficiente para segurar um túnel, enquanto estão num barco a balançar na superfície, centenas de metros acima. Os engenheiros procuravam fissuras microscópicas no granito, falhas antigas que poderiam ceder sob a pressão de milhões de toneladas de água. Os dados que trouxeram de volta confirmaram o medo de todos. A natureza ali era brutal. O fundo do mar era instável e as pressões eram extremas. Para vencer, eles teriam de começar por dominar o ar antes de tentar conquistar o fundo do mar. O primeiro grande desafio foi a Ponte Hardanger. Olhando de longe, parece uma linha fina desenhada no céu, mas de perto é um monstro de aço e concreto. O local escolhido era um pesadelo, águas com 500 metros de profundidade e montanhas verticais de granito sólido. Não havia onde colocar pilares. A solução? Perfurar a própria montanha. Os engenheiros não construíram fundações no solo. Eles escavaram túneis dentro dos penhascos para ancorar a ponte, fundindo a obra humana diretamente com a geologia do planeta. As duas torres principais da ponte erguem-se a mais de 200 metros de altura. Foram construídas com uma técnica chamada deslizamento contínuo. Isso significa que o concreto foi derramado sem parar, 24 horas por dia, durante semanas. Se parassem, o concreto endureceria e criaria uma junta fraca, o que poderia ser fatal para a estrutura. Mas a verdadeira magia aconteceu quando começaram a tecer os cabos. Os dois cabos principais que seguram a estrada não são correntes sólidas. Cada um é feito de mais de 19 mil fios de aço individuais, mais finos que um dedo, mas juntos têm uma força inimaginável. O peso total destes cabos ultrapassa as 10 mil toneladas. Para os instalar, usaram uma tecnologia chamada fiação aérea. Um robô parecido com uma aranha mecânica viajava de um lado ao outro do fiord, puxando fio por fio, dia após dia. A precisão exigida era absoluta. Sensores a laser monitoravam tudo. Sabiam que uma mudança de temperatura de apenas alguns graus faria o aço expandir e a ponte baixar centímetros. Os engenheiros tinham de calcular a posição do Sol para saber exatamente quanta tensão aplicar. Foi uma dança perigosa no ar, mas foi um sucesso. No entanto, enquanto celebravam a conquista do céu, o verdadeiro terror aguardava nas profundezas do projeto I-39. Para atravessar a parte mais profunda e larga da rota, os engenheiros noruegueses consideraram uma ideia que parecia saída de um filme de ficção científica, um túnel flutuante submerso. A ideia era construir tubos gigantes de concreto, cada um com 250 metros de comprimento, e fazê-los flutuar debaixo de água, seguros por cabos ou pontões. Parecia a solução perfeita para evitar perfurar a rocha profunda. Nos testes, a tecnologia foi impressionante. Usaram lasers e sonares para alinhar as secções dos tubos com uma precisão de menos de 5 milímetros. Imaginem alinhar dois prédios debaixo de água com a precisão da espessura de uma moeda. Parecia que o futuro tinha chegado. Mas então, a realidade do Mar do Norte bateu à porta. Os estudos revelaram correntes subaquáticas imprevisíveis e violentas, e havia o problema da pressão. A quase 400 metros de profundidade,
A pressão é de 40 bar. As juntas de borracha e as vedações que funcionam em túneis normais não foram feitas para suportar esse tipo de castigo constante. O risco era catastrófico. Se uma única vedação falhasse, a água entraria com uma força cortante, como uma lâmina líquida, destruindo o túnel em segundos. Não havia margem para erro. Com o coração pesado, mas a mente clara, a Noruega cancelou o plano futurista do túnel flutuante para o trecho Rogfast. A tecnologia era demasiado arriscada. A única opção que restava era a mais difícil: ir através da rocha, sob o fundo do mar. Mas como escavar lá, onde as máquinas modernas falham? No mundo da construção, existe uma máquina chamada Tatuzão, ou TBM. É uma fábrica subterrânea de 150 metros de comprimento que devora a rocha e deixa um túnel pronto atrás de si. Custam centenas de milhões de dólares e são consideradas o auge da engenharia. Mas para o túnel Rogfast, a Noruega disse não a estas máquinas. Por quê? Porque as TBMs têm um ponto fraco: a pressão. A maioria destas máquinas só aguenta pressões de 12 a 15 bar. O Rogfast atinge 40 bar. Se usassem uma TBM e uma vedação rebentasse lá embaixo, a máquina de 700 milhões de dólares seria inundada instantaneamente, matando a tripulação e bloqueando o túnel para sempre. O risco financeiro e humano era inaceitável. Então, os engenheiros voltaram ao método antigo, testado e brutal: perfurar e detonar. É uma guerra lenta e barulhenta. O processo é visceral. Plataformas de perfuração computadorizadas, guiadas por mapas 3D, fazem furos precisos na parede de rocha. Depois, enchem os buracos com explosivos. A detonação sacode a terra. Cada explosão avança o túnel apenas 5 metros. É um trabalho de formiga titânica. Imediatamente após a poeira baixar, equipas de operários correm para pulverizar concreto nas paredes e inserir parafusos de aço gigantes na rocha. Eles têm de ser rápidos, porque a pressão da rocha quer fechar o buraco que acabaram de abrir. O ambiente lá embaixo é infernal. A temperatura chega aos 35 graus por causa do calor que vem do centro da Terra e das máquinas. O ar é pesado. Mais de 200 homens e mulheres trabalham em turnos, 24 horas por dia, removendo 1.000 toneladas de pedra por hora. É uma batalha física, suja e perigosa, onde a alta tecnologia serve apenas para apontar onde colocar a próxima carga de dinamite. Abrir o buraco é apenas o começo. O verdadeiro desafio é manter as pessoas vivas lá dentro. Quando a perfuração termina, o túnel é apenas uma caverna escura e úmida. Para se tornar uma estrada, precisa de pulmões e de um cérebro. O Rogfast não é apenas um tubo, são 2 túneis paralelos. Se houver um incêndio num deles, as pessoas podem correr para portas de emergência a cada 250 metros, que levam ao outro túnel, onde estarão seguras. Os testes de segurança são dignos de um filme de desastre. Primeiro, testam a impermeabilização, simulando a pressão esmagadora do oceano para garantir que nenhuma gota entre. Depois, ligam os ventiladores a jato. Estas turbinas gigantes no teto são tão poderosas que conseguem substituir todo o ar quilométrico do túnel em apenas 3 minutos. Se um caminhão pegar fogo, a fumaça é sugada instantaneamente, salvando vidas. Centenas de sensores são instalados para medir tudo: temperatura, fumaça, gases tóxicos. Eles simulam falhas de energia total, inundações e acidentes. Comboios de teste passam a 60 km por hora para verificar se as câmeras inteligentes conseguem detectar um carro parado na escuridão em segundos. Só depois de provar que consegue sobreviver ao pior cenário possível é que o túnel ganha vida. A inauguração não é o fim, é o início de uma vigília eterna. Um túnel submarino desta profundidade está sob ataque constante. O peso do Oceano Atlântico nunca descansa, e o túnel também não pode descansar. A manutenção é uma obsessão. Todos os meses, equipas descem à profundidade para inspecionar o concreto e as camadas de proteção. Eles procuram o inimigo silencioso, a corrosão causada pela água salgada e a fadiga do material. O túnel é um organismo vivo, cheio de nervos digitais.
Sensores nas paredes sentem as vibrações dos caminhões pesados e as microdeformações da rocha. Se a pressão da água lá fora mudar devido a uma tempestade na superfície, o centro de controle sabe antes que aconteça qualquer problema. Veículos especiais limpam as paredes e o asfalto, removendo a fuligem e a gordura que poderiam tornar a pista escorregadia. É uma batalha silenciosa contra a entropia. A tecnologia mantém o túnel seguro, mas depende da vigilância humana constante. Esta estrutura foi desenhada para durar 100 anos, mas apenas se for cuidada como uma joia preciosa, enterrada na lama e na pedra. Em 2013, a ideia de ligar estes fiordes parecia um sonho impossível. Disseram que era demasiado fundo, demasiado largo, demasiado perigoso. Mas hoje, a Noruega está a terminar uma estrada que corre a 392 metros abaixo das ondas frias do mar. O projeto E39, com o seu custo de 47 bilhões, é mais do que uma obra de engenharia. É uma prova de humildade e força, quando as máquinas de perfuração mais caras e modernas do mundo se mostraram inúteis contra a pressão do oceano. Os engenheiros não desistiram. Eles adaptaram-se. Voltaram à dinamite, usaram a precisão dos lasers e a coragem humana para esculpir um caminho onde a natureza tinha colocado uma parede. Transformaram o leito do mar numa autoestrada do futuro. Isto prova que, com determinação suficiente, nem a pressão de 40 atmosferas, nem a rocha mais dura da Terra podem impedir a humanidade de se conectar. Se você sentiu o peso dessa conquista, inscreva-se no canal Poder da Indústria. Há muitas mais histórias de gigantes de aço e pedra à espera de serem contadas. No século XIX, apenas 24 coelhos foram libertados na natureza da Austrália e, em pouco tempo, quase destruíram um continente inteiro. Exatamente 100 anos depois, a China pegou 1.200.000 destes mesmos animais e fez o impensável. Usou-os para salvar o planeta. Como é que uma praga biológica se tornou a chave secreta para uma máquina de dinheiro de 10 mil milhões de dólares? E o que é que tudo isto tem a ver com um cavalo gigante feito de vidro e silício visível do espaço? Bem-vindos ao Poder da Indústria. Hoje vamos ver como a engenharia transformou o caos em ordem. Para entender a magnitude desta operação, precisamos primeiro olhar para o mapa do nosso mundo. 41% da superfície do nosso planeta já é deserto. Pense nisso por um segundo. Quase metade da Terra é terra morta. E outros 40% estão em perigo iminente de serem engolidos pela areia. Enquanto a humanidade luta para salvar as últimas florestas, a China enfrentou uma crise silenciosa, mas brutal. 27,4% de todo o território chinês foi afetado pela desertificação. Isso é uma área colossal, equivalente a quase 4 vezes o tamanho do estado do Texas, nos Estados Unidos. O epicentro deste desastre é o deserto de Kubuki. Este não é um lugar comum. É um inferno geológico, onde a natureza parece ter declarado guerra à vida. No inverno, o frio é tão intenso que o termômetro cai para menos 20 graus Celsius. O vento uiva como uma turbina, carregando areia que corta como facas. No verão, o cenário inverte-se e o calor torna-se tão abrasador que queima o solo. Antigamente, dizem os registros, esta era uma terra rica, com aldeias, rios e pastagens verdes. Mas o equilíbrio quebrou-se, o vento ficou mais forte, a relva desapareceu e a areia começou a mover-se. Imagine viver num lugar onde a terra debaixo dos seus pés tenta engolir a sua casa. Foi isso que aconteceu aqui. O deserto de Kubuki expandiu-se mais de 40 quilômetros para leste em apenas algumas décadas. Dunas gigantescas com 60 metros de altura, a altura de um prédio de 20 andares, avançaram sobre as quintas e as estradas, enterrando tudo. A cada ano, 20 milhões de toneladas de comida eram perdidas para este mar de areia. Era uma catástrofe em câmara lenta. O governo tentou de tudo. Perfuraram poços fundos, proibiram o gado de pastar, plantaram barreiras. Mas o deserto continuava a vencer, ameaçando a vida de 400 milhões de pessoas no norte da China. Parecia o fim. Até que um homem decidiu fazer uma aposta que todos chamaram de loucura. No meio deste caos de poeira, havia um professor chamado Wang Wenbiao.
Ele não era um bilionário, nem um cientista famoso. Era um homem simples que todos os dias pedalava quase 10 quilômetros pela areia para chegar à sua sala de aula. Havia dias em que o vento era tão forte que a bicicleta ficava enterrada até meio e a areia enchia os seus pulmões. A maioria das pessoas teria desistido e fugido, mas Wang fez uma promessa diferente. Ele disse: "Se não posso escapar ao deserto, vou fazer com que ele me pague renda." Em 1988, com as suas poupanças e dinheiro emprestado, ele começou o impossível: transformar areia morta em solo vivo. A sua arma escolhida não foi uma máquina complexa, mas uma árvore, o salgueiro. Mas não um salgueiro qualquer. Estas árvores são maravilhas da engenharia natural. As suas raízes não crescem apenas para os lados. Elas mergulham como brocas industriais, descendo mais de 90 metros para encontrar água subterrânea. Elas funcionam como âncoras vivas, segurando a duna no lugar. Mas como é que se planta uma árvore num lugar onde a areia se move como água? A logística era um pesadelo. Primeiro, os trabalhadores tiveram de mapear o terreno para encontrar onde a umidade estava escondida. Depois, usaram jatos de água para criar buracos profundos na areia em segundos, inserindo as mudas jovens diretamente na terra úmida. Para evitar que o vento arrancasse as árvores recém-plantadas, construíram milhares de quilômetros de cercas feitas de malha e canas, criando barreiras físicas contra a tempestade. Foi um trabalho titânico. Ao longo de 30 anos, Wang e a sua equipa plantaram mais de 200 milhões de árvores. Eles criaram uma muralha verde que reduziu a velocidade do vento em 90%. Mas as árvores por si sós não eram suficientes. A areia continuava a ser areia. Faltava algo para transformar aquele pó estéril em terra fértil. Foi aqui que Wang Wenbiao introduziu a peça mais estranha e genial deste puzzle industrial. Ele percebeu que precisava de um motor biológico para acelerar a recuperação do solo. A resposta estava nos coelhos, mas não qualquer coelho. Ele trouxe para o deserto 1.200.000 coelhos da raça Rex. Estes animais são conhecidos como o ouro branco da indústria. O pelo deles é incrivelmente macio, como veludo, e cada pele pode ser vendida por $30. Isso criou o financiamento necessário para manter o projeto vivo. Mas o verdadeiro valor industrial do coelho Rex não estava na sua pele, estava no seu estômago. Uma fêmea desta espécie é uma máquina de reprodução, capaz de gerar 200 a 300 filhotes por ano. Eles aguentam o frio extremo do deserto e bebem pouca água. O plano era um ciclo fechado perfeito. As árvores de salgueiro forneciam sombra e proteção. Os coelhos viviam nessas quintas ecológicas e comiam as folhas dos salgueiros. E aqui acontece a magia química, o estrume dos coelhos. O deserto não tem nutrientes, é vazio, mas o estrume do coelho é rico em nitrogênio, fósforo e potássio, exatamente o que a terra precisa para acordar. Quando milhões de coelhos depositam este fertilizante natural no chão, a areia começa a mudar. Ela deixa de ser dourada e morta e torna-se escura e úmida. Torna-se humus. Além disso, os coelhos não digerem as sementes das ervas que comem. Então, ao espalharem o estrume, eles estão literalmente a plantar novas ervas. Este sistema criou um loop infinito. Os salgueiros alimentam os coelhos alimentam o solo, e o solo fortificado faz crescer mais salgueiros. O resultado foi impressionante. Cada acre de terra começou a produzir mais de 5 toneladas de humus por ano. Em apenas 3 a 5 anos, o que era uma duna estéril transformou-se em terra arável. O deserto estava a recuar, mas para escalar isto para um nível nacional, era preciso mais do que biologia, era preciso energia bruta. Com a economia local estabilizada pela venda das peles e da carne dos coelhos, Wang olhou para o céu. O deserto de Kubuki tinha algo em abundância: sol, muito sol. Ele decidiu construir a central de energia solar Junma, mas não fez apenas fileiras de painéis. Ele construiu uma obra de arte industrial. Usando 196.000 painéis solares, os engenheiros desenharam a forma de um cavalo gigante a galope,
tão grande que entrou para o livro de recordes do Guinness. Esta estrutura titânica gera cerca de 1,5 bilhões de kWh de eletricidade por ano. Isso é energia suficiente para iluminar as casas de 200 mil pessoas. Mas a genialidade não está apenas na eletricidade. Está no que acontece debaixo dos painéis. Num deserto, o sol é o inimigo que evapora toda a água. Mas estes oceanos de vidro azul criam sombra. Eles bloqueiam o vento e reduzem a sua velocidade em 50%. Debaixo desta sombra tecnológica, a temperatura cai e a evaporação diminui. A erva começou a crescer sozinha debaixo dos painéis solares. Para controlar essa erva, para que não ficasse alta demais e causasse incêndios, eles introduziram ovelhas e gansos. Agora, imagine a cena: robôs de vidro a gerar eletricidade em cima e rebanhos de animais a pastar embaixo, agindo como cortadores de relva biológicos. Tudo isto no meio de um lugar que antes era considerado o Mar da Morte. Este modelo gerou 10 mil milhões de dólares em 10 anos. Mas uma pergunta permanece: se os coelhos funcionaram tão bem aqui, por que é que foram um desastre noutros lugares? Vamos voar 6 mil quilômetros para sul, até a Austrália. Lá, a história dos coelhos é um filme de terror. No século XIX, trouxeram apenas 24 coelhos para a caça. Sem predadores e sem controlo, esses 24 transformaram-se em mais de 1.000 milhões em apenas 50 anos. Eles comeram tudo. Destruíram as raízes das árvores, despiram as pastagens e transformaram 2/3 das planícies férteis da Austrália em terras desérticas. O governo australiano tentou de tudo. Construíram cercas de 3 mil quilômetros, usaram explosivos, libertaram vírus. Nada funcionou. Então, qual é a diferença? Por que é que o coelho é um monstro na Austrália e um herói na China? A resposta é: controlo industrial. Na Austrália, foi o caos da natureza. Em Kubuki, foi engenharia. Os coelhos Rex na China nunca foram soltos na natureza para correrem livres. Eles vivem em quintas, dentro de um sistema fechado. Eles são operários. Cada grama do que comem e cada grama do que produzem é calculado. Eles são um elo numa corrente industrial desenhada por humanos. A China não estava apenas a criar coelhos, estava a gerir um ecossistema artificial, onde o animal é uma ferramenta de precisão para fabricar solo fértil. A natureza, quando guiada com respeito e inteligência, respondeu de forma milagrosa. Depois de décadas de luta, os relatórios oficiais mostraram o impossível. A água subterrânea, aquele ouro líquido escondido nas profundezas, subiu. Em 20 anos, o nível da água no subsolo de Kubuki subiu entre 1,5 metro e 2 metros. Pense no que isso significa. Se o seu avô tivesse de perfurar um poço aqui, ele teria de ir ao dobro da profundidade que você precisa ir hoje. A água está a voltar, e com a água veio a vida. As populações de veados selvagens, raposas do deserto e aves migratórias aumentaram 4 vezes em comparação com 1990. Mais de 100 espécies de plantas nativas que se pensava estarem extintas naquela região reapareceram. Onde antes só se via um horizonte amarelo e poeirento, hoje vêem-se manchas verdes, florestas cintilantes e vida selvagem a correr entre os painéis solares. O projeto não só parou o deserto, como reverteu o tempo, sequestrando 1,85 milhões de toneladas de dióxido de carbono da atmosfera. Começamos esta jornada com uma estatística assustadora: o nosso planeta a transformar-se em pó. Mas a história de Kubuki ensina-nos uma lição poderosa. Um professor, armado com salgueiros, painéis de vidro e 1 milhão de coelhos, provou que não existem terras mortas, apenas gestão errada. O que era uma ameaça fatal tornou-se uma indústria verde de bilhões. Eles transformaram a praga em lucro e o sol implacável em energia para o futuro. Se conseguimos transformar um deserto estéril num oásis tecnológico, que outros problemas impossíveis estão apenas à espera da nossa engenharia. Isto é o verdadeiro poder da indústria. Você teria a coragem de conduzir um caminhão pesado numa estrada onde um único erro de cálculo, um simples desvio de alguns centímetros no volante, poderia lançar o seu veículo num abismo de 50 metros de profundidade? Este é o desfiladeiro de Kerata, na Argélia.
onde uma estrada com apenas 3 metros de largura, agarrada a um penhasco vertical, desafia a morte todos os dias. O que acontece quando a engenharia moderna decide construir uma autoestrada suspensa no ar, num lugar onde a natureza diz que é impossível? Bem-vindos ao poder da indústria. Para compreender a insanidade deste desafio, precisamos de olhar para o passado, para uma época em que o mundo se movia a um ritmo diferente. Poucas pessoas que passam por aqui hoje percebem que esta estrada existe desde o ano de 1865. Foi construída pelos franceses, numa era em que a engenharia servia carroças e cavalos, não os monstros de aço e carga que dominam o comércio moderno. Naquela altura, a população era escassa e as exigências comerciais eram mínimas, mas o tempo transformou este caminho modesto na artéria mais vital de todo o nordeste da Argélia. Imaginem a pressão. Cada carregamento de madeira, cada tonelada de produtos agrícolas e todos os materiais de construção necessários para o desenvolvimento industrial têm de passar por este gargalo para chegar ao porto de Béjaia. O que antes era uma rota tranquila tornou-se um pesadelo logístico. O congestionamento é constante e brutal, especialmente quando a chuva transforma a poeira em lama escorregadia ou quando o nevoeiro desce sobre o desfiladeiro, cegando os condutores. O momento de maior terror ocorre sempre que 2 caminhões pesados se encontram de frente nesta faixa estreita. É uma dança mecânica perigosa, onde um veículo deve recuar milímetro a milímetro, com as rodas traseiras a beijar a borda do precipício. Um erro aqui não significa apenas um arranhão na pintura, significa um desastre fatal. Não é por acaso que os habitantes locais batizaram este lugar de Estrada da Morte. A economia de uma região inteira, ligando a província de Béjaia a Sétif, está refém deste caminho de 7 quilômetros que serpenteia entre a vida e o abismo. A questão que pairava no ar era óbvia e urgente. Como pode uma infraestrutura do século XIX suportar o peso esmagador do século XXI? A resposta dos engenheiros não foi apenas reparar o asfalto, mas reescrever a geografia do local. Mas dizer que é preciso reconstruir é fácil. Enfrentar a realidade geológica de Querata é outra história completamente diferente. O terreno aqui é descrito pelos especialistas como um caminho para o inferno, e não é um exagero poético. De um lado da estrada, temos uma parede de rocha vertical que se ergue imponente, mas que está longe de ser sólida. Do outro lado, uma queda livre, fria e impiedosa, que varia entre 30 a 50 metros de altura. Não existe margem para erro, não existem bermas de segurança e durante décadas não existiam sequer guardas de proteção adequados. O verdadeiro inimigo aqui não é apenas a gravidade, mas a própria composição da montanha. A geologia desta área é um pesadelo complexo. Camadas de calcário duro, que exigem brocas de diamante para serem perfuradas, estão intercaladas com secções de rocha meteorizada e frágil, que se desfazem como areia. As fissuras na rocha não são estáticas, elas alargam-se silenciosamente com o tempo. Um pequeno gatilho, como a vibração de um motor diesel pesado, a chuva persistente ou a simples mudança de temperatura entre o dia e a noite pode ser suficiente para soltar rochas maciças. Os condutores vivem sob a ameaça constante de deslizamentos de terra e quedas de pedras, transformando cada viagem numa roleta russa. A estrada antiga, além de estreita, estava num estado de deterioração avançada e incapaz de suportar a pressão crescente do tráfego moderno. Quando o governo argelino decidiu intervir em 2014, o desafio não era apenas técnico, era uma guerra contra a própria natureza do local. Como é que se alarga uma estrada quando não há terra firme para construir? A resposta exigiu que os engenheiros olhassem para o problema não apenas em 2 dimensões, mas em 3, atacando a montanha por dentro e por fora. Antes de qualquer viga de aço ser levantada ou qualquer metro de asfalto ser derramado, uma batalha invisível teve de ser travada nas profundezas da rocha. Os levantamentos detalhados revelaram uma verdade aterradora. Muitos locais da estrada antiga eram completamente incapazes de suportar as novas cargas. Se tentassem alargar a estrada usando métodos tradicionais, o peso adicional faria com que toda a encosta colapsasse.
A solução foi transformar a própria montanha numa fundação artificial. Operários suspensos por cordas e plataformas precárias começaram o trabalho de perfuração de microestacas. Imaginem brocas industriais a chiar contra a pedra, perfurando profundamente no coração da montanha para criar pontos de ancoragem. Eles instalaram âncoras de solo, longos tendões de aço que cosem as camadas instáveis de rocha, garantindo que a face do penhasco não se solte. Novos muros de contenção de betão armado foram erguidos, não apenas para segurar a terra, mas para criar uma base sólida, onde antes só existia ar e incerteza. Este trabalho preparatório foi a chave para o sucesso de todo o projeto. Sem esta estabilização profunda, qualquer estrutura construída acima estaria condenada a falhar. Foi um trabalho cirúrgico realizado numa escala monumental, preparando o terreno para a fase mais visualmente impressionante e logisticamente impossível da obra. A fundação estava pronta, mas o problema do espaço permanecia, como trazer gigantes de aço para um caminho de cabras. Aqui entramos no coração do paradoxo industrial de Querata. Para alargar 13 secções críticas da estrada, os engenheiros precisavam de instalar vigas de aço colossais, algumas atingindo 60 metros de comprimento. Estamos a falar de peças de metal maciço, pesando 160 toneladas cada uma. Num estaleiro de obras normal, levantar tal peso seria uma tarefa para 2 guindastes gigantescos, cada um com capacidade para 400 toneladas. Mas Querata não é um estaleiro normal. É um corredor de 3 metros de largura. Era fisicamente impossível posicionar 2 desses guindastes lado a lado sem que um deles caísse no abismo. A logística de trazer estes materiais, o aço, o cimento, as próprias vigas, através de uma estrada congestionada e estreita já era um pesadelo, mas a instalação parecia impossível. A solução encontrada foi um triunfo da engenhosidade sobre a força bruta. Em vez de levantar as vigas diretamente do solo, as equipas utilizaram um sistema de plataformas deslizantes. As vigas foram empurradas, deslizando para o vazio sobre suportes temporários, até atingirem a posição correta. Imaginem a tensão: 160 toneladas de aço suspensas sobre o nada, sendo manobradas com precisão milimétrica. O guindaste operava no limite, posicionado na borda exata do precipício, num equilíbrio precário, onde um erro de cálculo, um deslize de um cabo ou uma falha no solo poderia resultar numa catástrofe. Esta operação teve de ser repetida vezes sem conta, instalando vigas que permitiram que a estrada fosse, literalmente, projetada para fora da montanha, criando espaço onde ele não existia. Foi uma demonstração de força controlada, transformando o ar em terreno dirigível. Mas nem sempre foi possível construir sobre o vazio. Às vezes, a única saída era atravessar a própria barreira, onde os penhascos eram demasiado íngremes ou as curvas da estrada antiga eram demasiado cegas e perigosas. Os engenheiros optaram por uma abordagem mais agressiva: perfurar a rocha. Foram escavados 4 novos túneis, com um comprimento total de cerca de 450 metros. Estes túneis não são apenas buracos na montanha, são atalhos vitais que eliminam as curvas mais mortais, permitindo que os veículos passem através da massa de pedra, em vez de dançarem em sua borda. A escuridão fresca dos túneis oferece um alívio imediato da luz ofuscante e do perigo do desfiladeiro externo. Além dos túneis, a paisagem foi reescrita com a construção de 3 novas pontes, somando quase 400 metros de comprimento. Estas estruturas de betão e aço ligam abismos que antes obrigavam os condutores a desvios tortuosos, endireitando a linha da estrada e suavizando o fluxo do tráfego. Para proteger esta nova infraestrutura da fúria das águas, foram instalados 15 aquedutos em caixa e sistemas de drenagem avançados. Esta região é propensa a chuvas torrenciais que transformam ravinas secas em torrentes violentas, e a nova estrada foi desenhada para deixar a água passar por baixo, sem comprometer a estabilidade do asfalto. É uma fusão de túneis, pontes e viadutos que domou a geografia selvagem de Querata. A construção da estrada foi apenas metade da batalha. Garantir que ela permanecesse segura exigiu a criação de um escudo contra a própria natureza.
A ameaça de queda de rochas que aterrorizou gerações de viajantes foi combatida com tecnologia moderna. Encostas inteiras foram cobertas com redes de malha de aço de alta resistência, barreiras dinâmicas projetadas para absorver o impacto de pedras em queda e impedir que atinjam a faixa de rodagem. Onde o espaço permitia, o eixo da estrada foi deslocado para o interior, afastando os veículos da borda do precipício e escavando mais fundo na segurança da rocha-mãe. Muros de contenção robustos foram erguidos em ambos os lados, agindo como guardiões silenciosos. Agora, quando um condutor entra numa curva, ele não vê apenas o abismo, ele vê barreiras de betão sólido e aço, uma garantia física de que um erro momentâneo não resultará numa queda fatal. A nova estrada oferece 2 faixas de rodagem adequadas, eliminando o terror dos encontros frontais com caminhões em espaços apertados. O que antes era um teste de coragem tornou-se uma viagem previsível. As medidas de proteção transformaram o caminho para o inferno numa autoestrada funcional, onde a segurança é a norma, não a exceção. Ao sobrevoar o desfiladeiro de Kerrata hoje, a transformação é visível e profunda. A fita de asfalto que corta as paredes de rocha maciça já não é uma cicatriz de perigo, mas um monumento à resiliência humana. Caminhões carregados fluem livremente entre as montanhas e a costa, sem paragens forçadas, sem o medo paralisante de cair no vazio. A economia de Béjaïa e Sétif respira de novo, desbloqueada pela eficiência deste novo corredor. Os turistas podem agora admirar a beleza majestosa das falésias sem temer pela sua vida a cada quilômetro. Esta estrada de 7 quilômetros é a prova viva de que, com a engenharia certa, até os obstáculos mais intransponíveis da natureza podem ser superados. Centenas de trabalhadores e engenheiros enfrentaram o vento, a altura e a rocha instável para construir algo que muitos diziam ser impossível. Eles não apenas alargaram uma estrada, eles construíram uma ponte para o futuro, garantindo que as famílias que vivem nestas montanhas possam finalmente viajar com a dignidade e a segurança que o resto do mundo toma como garantida. Kerrata deixou de ser a estrada da morte para se tornar a estrada da vida. Imagine que 1/4 de todo o território de uma das maiores nações da Terra se transformou em pó. Para impedir este apocalipse, a China está a construir uma muralha viva com o dobro do tamanho da Califórnia. Mas existe aqui um paradoxo brutal. Enquanto uma mão planta bilhões de árvores para deter a areia, a outra destrói o maior lago do país para extraí-la. Bem-vindos à maior guerra ecológica e industrial da história. Para compreender a verdadeira dimensão deste combate, precisamos primeiro olhar para o abismo. O nosso planeta já viu cerca de 40% de toda a sua superfície terrestre transformar-se em deserto. É uma crise silenciosa que devora o mundo, e desde a década de 1980, a China tornou-se o epicentro absoluto deste desastre. Enquanto o sul do país permanece verde e úmido, o norte enfrenta uma seca tão violenta que o próprio ar parece sufocar quem respira. A pouca água que resta nestas regiões áridas é impiedosamente sugada por complexos industriais massivos, fazendas gigantescas e cidades em explosão demográfica. A humanidade perfura poços cada vez mais profundos e ergue represas colossais, mas a natureza responde com um silêncio aterrador. Os rios começaram a desaparecer do mapa. O Rio Amarelo, que durante milênios foi o orgulho e a artéria vital da civilização chinesa, chegou ao ponto crítico de secar completamente por 6 meses inteiros em um único ano. Ao mesmo tempo, as florestas evaporaram. Em 1949, a cobertura florestal da nação tinha caído para uns aterrorizantes 8%. O sobrepastoreio e o corte descontrolado de madeira deixaram a terra nua, erodida e sem nutrientes, incapaz de sustentar qualquer forma de vida. As consequências foram imediatas e devastadoras. O deserto de Gobi, como uma besta faminta, começou a expandir-se, engolindo cerca de 3.800 milhas quadradas de terra fértil a cada ano. Esta máquina natural de caos cresceu até atingir o tamanho do estado do Alasca, tornando-se um dos 6 maiores desertos da Terra. As tempestades de areia geradas aqui são tão titânicas que viajam milhares de quilômetros, escurecendo os céus de Pequim e chegando a sufocar cidades no Japão e na Coreia do Sul.
Diante da aniquilação total da terra arável, a resposta da engenharia não foi recuar. Foi lançar o maior projeto de bioengenharia que a humanidade já ousou tentar. Em 1978, nasceu a Grande Muralha Verde. O objetivo era simples, mas tecnicamente insano: transformar a terra morta em um escudo vivo. O apelido Grande Muralha de Árvores não é um exagero. É uma descrição literal de uma barreira destinada a travar o vento e a areia. Mas como se planta uma floresta no inferno? As temperaturas nestas regiões são extremas, oscilando de 40 graus negativos num inverno capaz de congelar aço, a mais de 37 graus positivos num verão escaldante. Ventos uivantes podem enterrar mudas jovens sob dunas de areia em uma única noite. Engenheiros e botânicos tiveram de reinventar a própria agricultura. Eles desenvolveram sacos de irrigação por gotejamento enterrados profundamente no solo para manter a umidade vital por meses a fio. Criaram covas de plantio em forma de funil, desenhadas geometricamente para capturar o orvalho da manhã. Eles selecionaram espécies de superárvores resistentes à seca, como o salgueiro vermelho e o chopo do deserto. Estas não são plantas comuns. São sobreviventes biológicos com raízes que penetram de 60 a 90 pés no solo, buscando lençóis freáticos profundos que nenhuma outra planta alcançaria. Após mais de 4 décadas de uma luta brutal contra os elementos, o impossível aconteceu. Em 2009, as florestas artificiais já cobriam uma área de 193 mil milhas quadradas. Isso é o dobro do tamanho da Califórnia. Um relatório de 2020 confirmou que este cinturão verde absorveu quantidades massivas de dióxido de carbono e resfriou a região. O avanço do deserto não só parou, como reverteu. Em 2022, o deserto encolheu mais de 770 milhas quadradas. Por trás destes números frios, existe o suor quente de milhões de pessoas. Heróis anônimos como a senhora Yin Yusen, que passou 40 anos plantando mais de 74 mil acres de árvores, protegendo cada muda contra a fúria do vento. O que antes era uma máquina de tempestades, tornou-se um símbolo de renascimento. Mas domar a areia com árvores foi apenas o primeiro ato. O desafio seguinte foi atravessar o coração do Mar da Morte, o deserto de Taklamakan. Aqui, 85% da superfície é composta por dunas móveis que engolem tudo o que permanece estático. No entanto, para aceder às vastas reservas de petróleo e gás de Xinjiang, a China precisava de uma artéria vital. Em 1993, começou a construção da rodovia do deserto de Tarim. Manter uma estrada aberta num lugar onde o vento move dunas inteiras em horas exigiu uma logística de guerra. A solução foi criar um corredor blindado. Fileiras de árvores bloqueadoras de areia ao longo de toda a rota, sustentadas por sistemas de irrigação em larga escala. A cada 2,5 milhas, existem estações de manutenção operando 24 horas por dia, 7 dias por semana. É uma batalha constante contra a natureza. O mais impressionante é a sustentabilidade desta cicatriz de asfalto. Esta é a primeira rodovia carbono zero do país. 109 poços de irrigação e 86 centrais de energia solar alimentam o sistema, economizando cerca de 1.000 toneladas de diesel anualmente. E a ambição não parou no asfalto. Eles construíram a ferrovia Rotan-Ruoqiang, uma maravilha de aço de 439 milhas, onde 90% do trajeto cruza áreas sem estradas. Com 180 pontes e mais de 1.000 passagens inferiores, os trens deslizam sobre o deserto, protegidos por 9 centros de controle de areia e redes especiais que estabilizam as dunas. Milhares de trabalhadores lutam diariamente para limpar os trilhos. Por vezes terminam de manhã apenas para ver o vento cobrir tudo novamente à tarde. Contudo, enquanto a China luta heroicamente contra o excesso de areia no norte, as suas megacidades enfrentam uma crise oposta e bizarra, uma fome voraz por areia. A urbanização desenfreada, que levou mais de 65% da população para as cidades até 2024, exige quase 3 bilhões de toneladas de areia todos os anos. Isso é areia suficiente para encher 1.200.000 piscinas olímpicas.
E aqui reside a cruel ironia geológica. A areia do deserto, aquela que eles tentam desesperadamente conter com árvores, é inútil para a construção. Seus grãos polidos pelo vento durante milênios são demasiado redondos e lisos. Eles não travam uns nos outros, falhando em criar o concreto forte necessário para arranha-céus. A única solução viável é minerar a areia áspera do leito dos rios e lagos. O epicentro desta extração predatória é o Lago Poyang, o maior lago de água doce da China. Todos os dias, centenas de barcos de dragagem, verdadeiros monstros mecânicos capazes de sugar 11.000 toneladas de areia por dia cada um, revolvem o leito do lago. O impacto é catastrófico. Em menos de 2 décadas, o nível da água caiu mais de 25%. O ecossistema aquático entrou em colapso. A população de aves migratórias caiu 90% e os estoques de peixes foram reduzidos quase pela metade. Pior ainda, o Lago Poyang funcionava como uma válvula de escape natural para as cheias do rio Yangtze. Agora, com o fundo escavado, as inundações de verão correm diretamente rio abaixo, ameaçando milhões de lares. É como se drenassem o Lago Michigan e Chicago perdesse o seu escudo. Apesar deste custo ambiental oculto e aterrorizante, a engenharia chinesa encontrou uma maneira de transformar a desolação absoluta em potência pura. Os desertos, muitas vezes vistos como terras mortas, possuem um recurso infinito, a radiação solar. Na orla do Gobi, ergue-se uma estrutura que parece saída de um filme de ficção científica. Uma torre de energia solar térmica de 850 pés de altura, equivalente a um prédio de 60 andares. Esta agulha brilhante é cercada por 12.000 espelhos gigantes que seguem o movimento do Sol como girassóis mecânicos. Durante o dia, todos estes espelhos focam a luz num único ponto no topo da torre, gerando um calor tão intenso que derrete sal para criar vapor e girar turbinas massivas. O sistema é engenhoso porque o sal fundido armazena calor, permitindo gerar eletricidade mesmo após o pôr do sol. Esta única usina produz 390 milhões de kWh por ano, o suficiente para abastecer quase 100.000 casas americanas. Já no deserto de Kubuki, a visão aérea revela algo ainda mais espetacular e artístico. 196.000 painéis solares, dispostos no formato de um cavalo a galope, cobrindo mais de 15 milhões de pés quadrados. Esta usina colossal já gerou mais de 2 bilhões e 300 milhões de kWh de eletricidade verde. Isso significa poupar a queima de 760 mil toneladas de carvão e evitar emissões equivalentes a remover 400 mil carros a gasolina das estradas num único ano. Onde antes havia apenas o silêncio da morte, agora existe uma máquina de energia limpa visível do espaço. A guerra contra a areia está longe de terminar, mas as armas estão mudando. A meta para 2050 é criar um anel verde contínuo ao redor de todo o norte, expandindo as florestas por 137 mil milhas quadradas. Isso é uma área do tamanho do Novo México e Arizona combinados. Mas o futuro não depende apenas de paz e força bruta. A inteligência artificial está a assumir o comando da natureza. Sistemas avançados de monitoramento florestal agora rastreiam a umidade do solo, a velocidade do vento e a saúde de cada planta em tempo real. A irrigação inteligente alimentada por aquela mesma energia solar do deserto entrega a quantidade exata de água automaticamente a cada setor, garantindo que as mudas sobrevivam mesmo nas secas mais longas. Imagine um exército de árvores cuidado por um cérebro digital. Além disso, as fileiras de choupos e salgueiros criaram um novo cinturão econômico. A colheita de plantas do deserto e ervas medicinais transformou a linha de frente ecológica numa fonte de renda vital para milhares de famílias locais. Começamos esta jornada com a imagem de uma tempestade de areia capaz de sufocar civilizações, um inimigo implacável e antigo. Agora vemos como a humanidade transformou esse inimigo em recurso, com campos de espelhos que derretem sal, estradas de carbono zero que cortam dunas e florestas geridas por inteligência artificial. O paradoxo chinês ensina-nos uma lição brutal e magnífica. A linha entre a catástrofe ecológica e o triunfo da engenharia é tão fina quanto a camada de solo fértil que tentamos salvar.
A capacidade de reescrever a geografia de um continente está nas nossas mãos. A única questão que resta é: conseguiremos manter o equilíbrio antes que a areia do tempo se esgote?